A ideia hoje, então, é apresentar um pouco sobre o CodeSculptor, esse ambiente que a gente vai trabalhar hoje, passar um pouco da noção de funções, já usando os recursos do CodeSculptor para tentar compreender melhor esse conceito de funções de forma um pouco mais visual, né? Usando já os recursos do CodeSculptor. Aqui eu acho que alguns, semestre passado, um momento até visto usado o CodeSculptor, né? E a gente já tem utilizado também de algumas maneiras aí. Então o CodeSculptor, ele apresenta algumas vantagens interessantes para o nosso curso. Quais são essas vantagens? Primeiro, o CodeSculptor não é um ambiente de desenvolvimento. Não é um ambiente de desenvolvimento para um programador que quer resolver algum problema, atacar um determinado problema. É um ambiente que foi pensado para o ensino. Foi pensado para soluções de problemas. Quando que eles desenvolveram esse ambiente CodeSculptor? Nesse ambiente aqui, o Coursera, quem já viu esse Coursera aí? Conhece o Coursera? Então, o Coursera tem muitos cursos aqui, de universidades do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né? Então, hoje a PUC, a Unicamp, a PUC não, a USP, a Unicamp, a de Brasília e o ITA, né? E o ITA também já está com bastantes cursos aqui, já na língua portuguesa, né? E tem diversos outros cursos que são legendados em português e todos eles são legendados em inglês, né? Então, para quem tem uma noção de inglês, vendo o curso legendado em inglês já ajuda, né? Já dá para acompanhar melhor do que ser uma legenda. Então, esse desenvolvedor aqui, Scott Hickman, que desenvolveu esse CodeSculptor. Então, a ideia é utilizar esse curso como base para essa terceira unidade. Então, vocês já viram um pouco do básico do Python, então agora a gente já pode experimentar algumas coisas aqui. Então, esse curso, ele já vai começar mesmo dia 25, mas já tem a prévia do curso aqui. Eu acredito que é importante vocês podem entrar nesse Coursera, gratuito, se inscreverem nesse curso e acompanhar aqui por esse curso também. Acho que vai ser bem interessante para vocês. Então, todos esses cursos aqui são gratuitos. Você paga se você quiser um certificado. Então, como a gente não precisa de certificado, você pode fazer gratuitamente. Então, tem todo que a gente vai trabalhar aqui nessa terceira unidade. Então, o CodeSculptor é um ambiente para aprendizado, né? Para aprendizado em programação. Então, ele é voltado totalmente para aprendizado de programação. Ele é executado diretamente no navegador. Não requer instalação. Isso é bem legal também. Então, com o CodeSculptor, você executa o seu programa diretamente no navegador. Escreveu o programa, executou o programa. O programa pode já ter interface gráfica ou não. Você já interage aqui com o programa. Então, a gente vai mostrar melhor os detalhes, mas o desenvolvimento dele é todo no navegador. Então, ele é executado dentro do navegador. E ele é bem simples, né? O que você precisa? Executar. Você pode salvar, vou falar melhor sobre isso.
Você pode abrir um arquivo local para carregar aqui. E desse lado aqui você visualiza a saída do teu programa. Você pode aumentar um lado ou o outro. Então, muito, muito simples. E tem o que a gente precisa quando está começando a aprender a programar. Então, ele é um ambiente que não requer instalação. Outra coisa legal dele, que é fácil compartilhar com outras pessoas o seu programa. É armazenado na nuvem, né? Agora fica bonito falar que é na nuvem. Então é armazenado na nuvem. Por que na nuvem? Você não sabe onde está armazenado esse negócio. Você não sabe onde fica a nuvem, né? Então, depois que você escreveu o seu programa, você pode executar tudo. Porém, do jeito que está aqui, se você fecha, você perde o programa. Esse íconezinho aqui, vocês reconhecem esse símbolozinho que tem nesses íconezinhos hoje em dia de salvar? Disquete, né? Faz sentido hoje em dia isso, mas deveriam mudar isso, mas virou o padrão do ícone, né? Daqui uns 30 anos as pessoas vão estar olhando para o ícone de salvar, imaginando de onde saiu esse ícone, o que significa isso, né? É o ícone de salvar, né? Então, quando você salva aqui, não vai salvar num disquete, né? Antigamente salvaria no disquete, agora não vai salvar no disquete, vai salvar na nuvem. Observe aqui em cima que mudou, né? Aqui. Agora você tem o que a gente chama de uma URL. Uma URL que identifica esse teu programa. Então esse teu programa é essa URL aqui. Você pode salvar aqui nos favoritos, se você quiser. Adicionar os favoritos. Você pode organizar aqui. Ah, vou organizar esse negócio. Como é que eu organizo esse negócio? Eu vou criar uma pasta aqui de programas que eu feito no Python, no CodeSculptor. Bloco de notas? Não. Não que... Bloco de notas, em que sentido, assim? É porque, assim, se ele salva o programa em Python normal, a gente pode abrir tanto com o arquivo Python como um bloco de notas. Né? Um TXT assim? Você pode fazer o download, né? Você pode... Aqui, né? Pode fazer o download desse código aqui para a tua máquina, né? Então ele vai salvar localmente. Então, aqui você pode salvar esse cara como arquivinho TXT. Ou você pode copiar e colar no teu idle, alguma coisa. Mas o legal dele é que você tem isso aqui. Você pode compartilhar, você pode continuar programando em casa. Então, você pode desenvolver um programa, está com problema, você pode me mandar. Eu posso olhar aquele teu programa, identificar o erro lá, corrigir, comentar onde que eu corrigi, e você tem acesso a isso. Eu não preciso ficar mandando arquivo para lá, arquivo para cá. Sim. Então você não precisa mandar arquivo para cá, arquivo para lá. Você pode usar diretamente esse ambiente para compartilhar. E quando você modifica, pessoal, rapidinho aqui, ó. Se você modifica o teu programa, ele não salva automaticamente, não. Então, se eu passar essa URL aqui para alguém, ela vai continuar com aquela versão antiga. Então, ele não salva automaticamente. Continua lá o Olá Mundo. Se eu quero modificar, eu tenho que novamente mandar salvar. Isso aqui é importantíssimo. Porém, quando eu salvo, o que é bem interessante é que, olha essas duas URLs, são diferentes. Era essa inicialmente, agora eu tenho uma outra aqui. Então o que modificou de uma para outra? Apenas que essa aqui é 0 e essa aqui é 1. Com isso eu tenho uma coisa, um controle de versão muito simples, né? Mas que já ajuda, porque, por exemplo, você pode ter várias versões, está dizendo,
essa aqui é minha versão 0, essa aqui é minha versão 1. Então toda vez que eu salvo, eu estou guardando a versão antiga, ele não sobrescreve. Eu posso voltar a uma versão anterior. Isso é bem interessante. Quando você começa a ter erros, você pode voltar, pô, o que eu inseri aqui que começou a ter erro agora? Você pode voltar à versão anterior, então, não está legal. Eu venho aqui, passo, mudo para 0 aqui, ele já pega a versão anterior. Né? Então, isso é um pouco do controle de versão. Então ele é fácil compartilhar com outras pessoas, armazena na nuvem e tem um controle simples de versão. De versão do teu programa. Então essas coisas aqui são bem interessantes. Uma outra coisa que é muito interessante nesse ambiente, talvez a que seja mais interessante, é isso aqui. Ó. Você tem aqui em demos, você pode ter uma noção do que eu estou falando. Em demos aqui são vários programinhas que foram feitos usando esse ambiente. Né? Então, se eu quiser jogar, por exemplo, esse joguinho aqui, Tile Float. Então esse aqui é um joguinho gráfico. Tem esse joguinho, tem esse coisa para celular. Ele é bem legalzinho. Ele vai pegar as cores adjacentes aqui. Por exemplo, se eu pego aqui, ele vai juntar com a cor verde ali. Nem lembro mais como é que é. Esqueci. Foi talento. Ou eu seleciono aqui embaixo, esqueci. Acho que eu tenho. Não lembro se eu tinha que selecionar aqui embaixo. Acho que eu tenho que selecionar aqui, né? Seleciona aqui, aí ele vai tornando aqui as cores adjacentes, né? Então posso pegar no laranja. Eu já brinquei com isso, esqueci como é que brinca. Ele tá com bug. Mas você tem vários joguinhos aqui. Tem o Pac-Man. Então são todos jogos desenvolvidos utilizando esse ambiente. Não é mais. Com algum bug. Se meu navegador está com um probleminha, eu esqueci como é que eu uso isso. Aqui é o famoso Pac-Man. Não sei se vocês já jogaram Pac-Man. Meu navegador aqui também. Estão conseguindo usar o que está aí? Não sei se é meu navegador. Não sei se estou com problema no meu navegador. Mas a ideia é essa, pessoal. Acho que o meu navegador está com problema. Então você pode criar jogos aqui. Por que você pode criar jogos aqui? Você pode criar jogos aqui
Porque eles fizeram o CodeSculptor já com diversas bibliotecas, que a gente chama, de computação. Se a gente vir aqui em Docs, você tem várias bibliotecas para utilizar com CodeSculptor. Então, ele já vem com diversas bibliotecas para aplicações gráficas. Estão bem documentadas e, vou colocar aqui entre aspas, duplas, e fáceis de usar. Então, comparado com as bibliotecas para aplicações gráficas reais, que a gente utiliza mesmo para aplicações reais, essas aqui são fáceis. Elas foram bem simplificadas. Com o objetivo é ensino, elas foram bem simplificadas. Então, em documentação, dá para a gente ter uma noção quais são essas bibliotecas. Tem aqui muitas bibliotecas. Então, de gráficos, aqui. Canvas. O Canvas é a área de desenho. Então, todas as operações para desenhar está aqui em Canvas. Você tem os objetos de controle. Os objetos de controle são aqueles objetos que você interage na interface gráfica, botões, inputs. Você tem diversos desses controles aqui. E tudo muito bem documentado. Tudo muito bem documentado. A gente vai dar uma olhadinha nessa biblioteca aqui de plotagem hoje. Então, e uma última vantagem dele, ele vem com um debugger, um depurador. Que é o Vismode. Então, o Vismode a gente já tem utilizado ele de vez em quando aí para a gente começar a ver. Quando começamos a trabalhar com os comandos de interação, a gente começou a utilizar o Vismode. Essas são as vantagens. Desvantagens, a gente já viu algumas aqui agora. Né? As desvantagens é que, como ele executa no ambiente, no navegador, ele é muito mais lento. Muito mais lento comparado com a execução diretamente no interpretador, diretamente no computador. Né? Ele é muito mais lento. Ele é muito mais limitado. Né? Com relação, por exemplo, à memória. Então, um programa que consome muita memória, que poderia executar tranquilamente no teu computador, não vai conseguir ser executado no navegador. A gente pode depois verificar isso com algumas implementações que nós vamos fazer depois aí. Então ele é bem mais limitado. E você não pode instalar nada nele. Você não pode instalar nenhum novo recurso. Então ele não é um ambiente para desenvolvedores. Ele é um ambiente para quem está aprendendo a programar. É um ambiente para quem está aprendendo a programar. Vocês estão com o CodeSculptor aberto aí, pessoal? Vamos ver mais de perto essa questão aqui das bibliotecas.
Então, quem não está no CodeSculptor ainda, pessoal, entra aí no CodeSculptor. Vai entrar no CodeSculptor. Esse código está aqui. Se quiser, você pode apagar esse código. Ctrl A e apaga. Onda Light e apaga tudo aí. E a gente quer implementar algumas coisas com aquelas bibliotecas lá. Vamos dar uma olhada numa biblioteca específica, que é a Plot. Essa biblioteca é bem interessante, porque ela permite você plotar gráficos, né? Plotar gráficos via programação. Acho que está aberto aqui. A internet está uma tristeza. A internet de vocês estão melhor, pessoal? A outra desvantagem é essa, né? Está na internet. Né? Acho que ela abriu aqui. Então aqui, pessoal, em gráficos, vamos dar uma olhada. Nessa biblioteca aqui, ó, Simple Plot Módulo. Então, plotar, quando a gente fala nos computadores, quando a gente fala plotar, normalmente é gráficos. É comum usar isso. Então, tem 3 tipos de gráficos aqui, de linhas, de barras e scatterplot. Vamos dar uma olhada nesse aqui de linha. Essa documentação, o interessante dela é esse aqui, ó, pessoal. Ela vem com exemplos, né? Além da documentação, ela vem com exemplos. E às vezes o exemplo ajuda bastante você entender. Então a gente pode fazer copiar esse exemplo, copiar esse exemplo e vamos executar esse exemplo. Então ele desenhou para mim aqui um gráfico mais estranho aqui, né? Esse exemplo deles foi esquisito. Né? O que ele quer mostrar nesse exemplo? Essa função plotline, esse plotline, a gente está falando de funções, né, mas a gente tem utilizado funções aí já há algum momento, ela recebe parâmetros. Isso é uma função, ela recebe parâmetros aqui. Um é o nome do meu gráfico, né? Os outros aqui são os tamanhos tamanho do gráfico, altura e largura do gráfico. Aqui os rótulos que vai aparecer nos eixos, né, do gráfico. Está chamando de XY, você podia chamar de tempo, de N, dependendo do seu significado. E ele está plotando 2 conjuntos de dados. 2 conjuntos de dados. Vamos apagar um. Vamos deixar só... imprimir só um. A primeira ali está usando... Deixei agora só um. Então eu apaguei ele para deixar só um, pessoal. Quais são os parâmetros? Conjunto de dados que vai ser impresso. Então esse conjunto de dados aqui está horrível, por exemplo. Vamos botar melhor aqui. Então, 1, 2, no 2, 4, na 3, 6, na 4,
8. Então, o que é isso aqui? Estou falando aqui, no eixo x, o y vale 2. No eixo x1, o y vale 2. No eixo x2 vale 4. E assim, então aqui está o x, o y, x, y, x, y. São os valores que vão aparecer lá. Aqui o nome do meu gráfico, tamanho, x e y, e o dataset que eu quero imprimir. Esse true, aqui era o quê? Plotline, points. The data de optional boolean points indica se já pode ser indicado como default. São os pontos lá. Oi. Oi? Documentos, plotline. Oi? Ah, aqui em cima, Graphic Models. Então agora se eu executar, ele vai mostrar só um gráfico, né? Então, aquele gráfico lá, 1, 2, no 2 o valor aqui é 4, no 3 o valor é 6, no 4 o valor é 8. A legenda, eu botei lá dados, apareceu aqui dados. Então, aqui eu estou utilizando dois tipos de dados. Um é a lista que a gente já estava usando aí já algumas aulas. E o outro, pessoal, são as tuplas. Isso aqui é uma tupla. Quando eu coloco entre parênteses e separo esses valores por vírgula, isso em Python é uma tupla. Então são valores únicos aí, identificados, uma unidade aí, valores unitários. Então uma tupla aqui com valor 1 e 2, outra tupla com valor 2 e 4, outra tupla com valor 3 e 6. Então isso é um tipo de dado. Beleza? E aqui é uma função que imprime esse meu dado. Esses valores aqui foram passados, né? Eu passei manualmente esses valores. Então isso poderia estar vindo de uma base de dados, de um estudo que eu fiz, qualquer coisa aí. Porém, se eu quisesse imprimir algumas funções, se eu quisesse visualizar, por exemplo, visualizar a função quadrática, por exemplo. Se quisesse visualizar a função quadrática. Aí a gente entra num outro conceito. O conceito de funções, de criar funções, pessoal. Pessoal, aqui começa a ficar interessante. Vocês já estão usando funções. Vocês já usaram print, já usaram put. Isso são funções. Mas as linguagens permitem que você crie as suas próprias funções. Crie as suas próprias funções. Como a gente cria uma função em Python? Para criar uma função em Python, usa-se a palavra reservada def. Def de defining function. Estou criando uma função. Vou chamar essa minha função de dobro. E ela vai ter um parâmetro de entrada, um x. Ela vai ter um parâmetro de entrada, que é o x. Dois pontinhos, igual a gente usa lá no if, no while. O que ela vai retornar? Primeiro essa linear. 2 vezes x. Falando 2 vezes x. Então isso aqui seria equivalente a essa função aqui, né? F de x é igual a 2
multiplica x. Então, na matemática, a gente fala que f de x é igual a 2 multiplica x. Aqui a gente está dizendo que é uma função chamada dobro, podia chamar ela de f também, mas para dar um significado maior para ela, para chamar ela de dobro, de x retorna 2 que multiplica x. Essa função dobro, eu vou comentar aqui embaixo, para não executar por enquanto isso aqui. Poderia usar essa minha função dobro. Né? Vai fazer print dobro de 8. Depois que eu criei essa função dobro, eu posso utilizar essa função em várias partes do meu programa. Então não tem que ficar reescrevendo o código de uma determinada função. Então os programas são combinados através de funções. São funções que executam determinadas operações e possam passar resultados para outras funções. E agora o que eu quero fazer aqui, pessoal? Essa função só retorna o resultado de uma função. Só retorna o y. É o mais comum mesmo. Se eu quisesse, por exemplo, pegar uma lista, né? Dado uma lista, eu posso criar uma função, por exemplo, dados. O que essa função dados ela faz? Ela vai receber uma lista de valores, por enquanto, e vai retornar uma outra lista, que é o resultado da aplicação da função dobro nessa minha lista. Vamos fazer aqui para entender melhor. Por exemplo, a ideia é que você tenha uma lista, por exemplo, 2, 4, tenha como saída uma outra lista, 2, 4, 8. Entenderam, pessoal? Vou ter uma lista. Eu tenho essa lista, como saída, eu vou ter essa outra lista aqui. Então ela vai ter que criar uma nova lista. Então, L2. Começo com minha lista vazia. Como é que eu faço para percorrer uma lista em Python? A forma mais fácil, com for. For, posso chamar de v in L. Então ele vai percorrer toda essa minha lista. Vou fazer em partes aqui. X é igual a dobro de v. Então x agora tem um dobro de v. Eu posso fazer L2.append x. Entenderam aqui, pessoal? Eu apliquei a função dobro ao meu valor e estou adicionando nessa minha lista. Depois que eu percorri toda a minha lista, eu posso retornar L2. Retorna L2. Então, se eu quiser agora criar uma lista aqui. Então, observa que a minha lista inicial era essa lista, 4, 5, 6, 7. A minha lista de saída é 8, 10, 12, 14. Entenderam, pessoal? Então, eu adicionei na minha lista apenas a saída. Vou chamar de Y aqui. Adicionei apenas a saída.
E já que eu estou somando, eu vou chamar aqui de x, né? Vou chamar aqui de x. Então, para cada x em L, eu estou aplicando lá. Estou adicionando o y. Só que, ao invés de adicionar apenas o x, eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso adicionar nessa minha lista uma tupla de x e de y. O que ficou de interessante agora? Olha a minha saída. A minha saída é o x e o y. Para 4, 8. Para 5, 10. Para 6, 12. Para 7, 14. E assim vai. Entenderam, pessoal? O que eu estou querendo fazer aqui? Agora, eu posso apagar esse dataset, passar para essa função simpleplot, esse meu L2, porque ele está no formato já que eu quero. Essa é a minha lista. Vou chamar ela de... Então, é o meu gráfico lá que eu gerei. Então, se eu passar agora, por exemplo... vai gerar para mim aí um gráfico linear aí. Né? Em Python, não sei se vocês sabem, eu posso usar essa função aqui, range, e definir o tamanho da minha lista. Né? Então agora gerou de 1 até 100. E aí está botando aqui, pessoal, os pontinhos. Né? Quando tem muitos dados, às vezes esses pontinhos aqui não é tão interessantes. Por isso que tem esse parâmetro. Esse parâmetro aqui, ó. Esse aqui diz, mostra os pontinhos ou não mostra os pontinhos. Agora não está mostrando mais os pontinhos, vou mostrar só a linha mesmo. Eu vou, ao invés de chamar essa função de dobro, eu vou chamar só de f aqui. Então, beleza. Se agora eu mudar essa minha função, botar aqui uma outra função, por exemplo, dado um x, faço o x elevado ao quadrado. Agora já vai ficar um pouco diferente, né? Olha lá, a curva agora, a função mudou um pouco agora. Não sei se eu posso fazer range de menos 100 aqui. Olha lá. Então range de menos 100, aí ele fez agora. O meu x está variando de menos 100 a mais 100, né? E o y é a aplicação dessa minha função, f de x. Então agora eu já consigo visualizar aí uma função quadrática aí. Né? Quadrática. Vou botar ao cubo. Agora dar uma voltinha, né? Vai ficar interessante. Vou deixar um círculo aqui. Agora eu posso visualizar a cara das minhas funções. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está utilizando uma biblioteca do CodeSculptor, os plotlines está aqui no CodeSculptor. A ideia é que essa biblioteca ela seja mais fácil de utilizar. Então essa função plotlines ela é bem simplesinha. Então você passa aqui o nome do seu gráfico, o tamanho do teu gráfico, o x e o y que vai aparecer lá no teu gráfico, os dados, se você quer visualizar os pontinhos ou não, e a legenda. Você pode ter. Ela te permite você plotar mais de um gráfico. Você pode plotar vários gráficos, necessariamente apenas um.
E o que está aqui, outra coisa que está por trás aqui, que a gente está olhando também, é a possibilidade de começarmos a criar funções. Então isso aqui é uma função que a gente está criando agora. A função que a gente está criando agora. Criar funções permite você desenvolver qualquer sistema, né? Com funções, você consegue desenvolver qualquer sistema. Para os mais complicados. Sem funções, a gente consegue também, porém, é muito difícil programar sem funções. Programar sem funções, você vai ter que ficar repetindo códigos em várias partes do programa. Imagina aqui, ó, por exemplo, dentro desse plotlines. Como funciona esse plotline lá dentro? Não sei. Não sei como é que funciona. Eu estou usando ele. Depois que foi implementado, eu só utilizo esse cara. Imagina que se eu tivesse que, toda hora que fosse implementar esse plotline, eu tivesse que copiar todo o código dele para dentro do meu programa. E provavelmente o plotlines também utiliza outras funções. Se eu tivesse que incorporar todas as funções, todo esse código, o programa rapidamente ficaria muito grande. Então, em Python, uma função, isso aqui é lá daquele livro, Como Pensar como Cientista da Computação, em Python. Então, a sintaxe de uma função é basicamente uma sequência de comandos, né? Sua principal finalidade é ajudar a organizar os programas em pedaços que correspondem a como imaginamos a solução de um problema. Então, parte do teu programa você pega e transforma aquilo em uma função. E você pode depois apenas chamar essa função. A definição de uma função em Python é apenas a palavra reservada a def, o nome da função você que vai criar, você que vai definir, e os parâmetros. Isso aqui, pessoal, que é muito importante, que os alunos sempre cometem erros quando a gente começa a trabalhar com funções. Onde que está o erro, pessoal? Pessoal, presta atenção, porque esse erro aqui vocês vão cometer na prova. Aqui 50% dos alunos, pelo menos, vai cometer esse erro na prova. Até então, a gente falava, faça um programa que receba, por exemplo, faça um programa que receba um dado N e retorne se esse N é primo ou não. Sem funções, se eu não peço para criar uma função, apenas falo isso, o aluno pode fazer com funções ou não. Sem funções, como que seria isso? Eu poderia fazer um programa que vai receber como entrada um valor. Então, quando a gente fala entrada, o aluno começa a trabalhar dessa maneira, né? Digite inteiro. Aqui no CodeSculptor, pessoal, não funciona nem dentro do programa assim, você pode escrever acento, pode utilizar acentos. É só o ASCII básico mesmo. Depois, você poderia fazer um programa, né, que
quanto i for menor do que n, se n for divisível por i, então eu paro o programa. Estou botando ponto e vírgula. Se não, ele continua. No final aqui eu verifico se n, se for igual a n, eu imprimo é primo, se não, eu imprimo não é primo. Então, isso aqui é próximo da ideia de um programa, né? Então, eu digito 11. O contador, né? Vai entrar no loop infinito aqui, né? Time limit. Eu não entro no loop infinito porque o navegador não deixa. Vai chegar uma hora que o navegador vai ter que parar. Então 11 é primo, 12 não é primo. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é um programa. Isso aqui é um programa em Python que recebe um n e diz se esse n é primo ou não. E se eu pedir para fazer uma função? A coisa modifica um pouco. O código é bem parecido, mas a coisa modifica um pouco. Pessoal, hoje eu vou ver se vocês entendem a ideia de funções. A ideia de funções é o conceito que os alunos saem de fundamentos sem saber. A ideia de funções é que, primeiro, dentro de uma função, normalmente a gente não vai ter entradas via input. Não tem entradas via input. E você não tem saídas usando print. Normalmente você não vai ter isso. Como que funciona a entrada de uma função? A entrada de uma função é o parâmetro da função. O parâmetro da função que permite você comunicar com o restante do sistema. Então ela vai receber um n de entrada. De onde vai vir esse n? Não importa. Esse n pode vir de qualquer parte. Ele pode vir no interface gráfico, pode vir na web, pode vir no instrumento que está lá dentro da indústria. Então, se você quer fazer uma função que transforma Fahrenheit para Celsius, você está lá com o instrumento que a medição, a saída é em Fahrenheit. Você pega aquela saída e joga para essa função. Então, a função não quer saber de onde está vindo esse dado. Não precisa se preocupar de onde está vindo esse dado. Ela vai receber um número inteiro. Então, agora, toda essa parte aqui está dentro dessa função. Então, tem que estar alinhado. Para dizer que está dentro dessa função. Então, um aluno, por exemplo, pode fazer uma função dessa e dizer, pessoal, ok. Então isso aqui, é perigoso eu ver código desse aqui na prova. Mesmo falando isso, eu vou ver código desse aqui na prova. É uma função, é primo, recebeu um n, e vai dizer se é primo ou se não é primo. Essa função tá legal, essa função? Ela tá legal para o usuário dessa função. Por quê? A saída dessa função é para o usuário. Quem consegue ler essa sequência de caracteres, saber o significado dessa sequência de caracteres, só uma pessoa que consegue entender isso. Não mais tudo dessa maneira. Só uma pessoa mesmo vai entender isso. Uma outra função não vai conseguir entender isso. Então, se você testar, você pode testar e falar, tá ok, professor. Beleza, olha. Eu peguei um valor, agora eu vou testar essa minha função. Faço o n para essa função. Então, se eu digito 11, ó, imprimiu, é primo. Mas a minha função não é interessante que ela imprima valores. Se ela imprimir valores,
eu tenho pouca utilidade para essa função para se comunicar com o restante das outras funções. Como ela está verificando algo, ela pode retornar que tipo de dado? Ela está verificando alguma coisa. Verificando se é primo ou se não é primo. O que ela poderia estar retornando? Que tipo de dado? Inteiro, string, booleano, que tipo de dado? Ela pode retornar um booleano. Se ela verifica se é primo, nesse caso aqui, eu retorno true. Nesse outro caso aqui, eu retorno false. Então agora, se eu coloco 11 aqui, ela já não vai mais imprimir nada. Eu posso, se eu quiser, eu posso. Porque agora essa minha função, ela retorna um valor. Agora, quando eu chamo essa função, eu estou passando um parâmetro para ela de entrada e estou recebendo uma saída. Estou recebendo uma saída, que vai para R. Então, minha função agora, ela recebe uma entrada, e tem uma saída. A entrada dela é um número inteiro. E a saída dela pode ser falso ou true, dependendo desse N. Então, a função é prima. Ela recebe um número inteiro que retorna um valor verdadeiro ou falso. Por que é interessante ela fazer isso? Agora imagine que eu quero fazer uma função que conte. Eu quero contar quantos números primos tem entre 1 e 100. Entenderam, pessoal? Eu quero contar quantos números primos tem entre 1 e 100. Entre 1 e 100 eu quero contar esses números primos. Entre 2, né? Entre 2 e 100. Então, eu vou passar um N no topo lá. Ele vai contar os números primos entre 2 e N. Para contar, é aquele padrãozinho. Tem que ter uma variável que vai armazenar essa contagem, inicializa com 0. Vou percorrer. Então, se é entre 2 e N, eu vou 2 a N mais 1. Então, ele vai gerar os números entre 2 e N para mim. Como eu já tenho a função é primo, eu posso usar ela aqui, ó. É primo I. Se isso for verdade, eu falo C recebe C mais 1. No final, eu retorno C. Perceberam, pessoal? Se essa minha função, ela só imprimisse, ela não retornasse valor, eu não ia conseguir utilizar essa função aqui dentro da outra. Agora eu tenho uma função, contar primo, que utiliza a saída da função é primo. Então a saída dessa função vai para essa outra função, contar primo. Então agora eu estou conseguindo reutilizar essa função. Então, pessoal, presta atenção que isso aqui se erra muito na prova. Para a gente fazer as coisas legais nessa terceira unidade, vocês têm que entender funções. Para fazer uma estudo de dados, vocês têm que entender funções. Vocês não entendem. Eu vejo que estão estudo de dados sem entender. Então, a função, ela tem que ter uma entrada e uma saída. A função ela não tem que imprimir dados. Ela não tem que imprimir. Não precisa ser uma função específica do todo. Eu quero ter uma função para visualizar um dado lá.
saída de dados. Porém, a grande maioria das funções, se você quer reutilizar essa função em várias partes do programa, você vai ter uma função que retorna um valor que você pode checar. Então, essa função contar primos, ela é capaz de contar agora a quantidade de primos até um certo valor, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, quantos primos que tem entre 2 e 100? Quantos primos tem entre 2 e 200? Olha lá, entre 2 e 100, eu tenho 25 números primos. Entre 2 e 200, eu tenho 46. Observe que não aumentou tanto. Não dobrou, né? Só se for 50. Eu vou dobrar. Eu vou dobrar, não. Ou entre 2 e 300. Ó, para 300 ainda subiu menos ainda, né? Subiu menos ainda. Poderia, inclusive, fazer um gráfico para visualizar isso. Se eu pegar essa ideia aqui de trás, vou até salvar isso aqui. Ele usa lá o Google, né, para armazenar isso na nuvem. Aqui, pessoal, essa parte não me chamou a atenção, mas isso aqui é o que importa. Ó, para gerar esse gráfico aqui, o que vai mudar aqui, ó? Aqui eu tinha a função f que, dado um x, multiplicava por x vezes 4. Eu posso, ao invés de usar essa função f, eu posso usar qual função agora? Contar primos. Como é que chama? Eu posso usar essa função contar primos. O restante está de boa, né? Ele vai contar os primos entre 2 e 100, mas não só contar, né? Ele vai mostrar o gráfico também. Agora com o nosso começa a ficar um pouquinho lento, né? O que esse gráfico está me dizendo aqui, pessoal? Então ele começa lá no 2. Ele começa lá no 2. Aí está dizendo quantos números primos tem entre 2 e 2. Só um. Entre 2 e 3, quantos números primos tem? 2 agora. Então 2 eu tenho 3. Entre 2 e 4, continua tendo só os 2. Né? Entre 2 e 5, aí vai aumentando. Né? Até chegar, por exemplo, entre 2 e 100, eu tenho 25. Né? Então tem alguns momentos aqui ó, que a quantidade de primos não aparece. Não aparece outro número primo. Vai. Aí eu poderia querer testar isso aqui com... Mas dê só uma olhada aqui rapidinho. Vamos apagar isso aqui. Esse código que eu vou passar para vocês dão uma olhada. Então, eu tenho aqui uma função que verifica se o número é primo. Tenho uma segunda função, contar primos, que utiliza a função é primo. E tenho a função dados, que gera os meus dados para uma sequência de x lá.
2 até alguns valores. E aqui eu tenho uma outra função, só que aqui eu estou só usando a função, né? Plotline. Então essas três funções, ó, dados utiliza contar primos, e contar primos utiliza primo. Então as funções são interessantes à medida que elas possam ser utilizadas por outras funções. Por isso que, na maioria das vezes, não coloca frente dentro de funções. Então, eu falo, faça uma função que receba como entrada um n e retorne se esse cara é primo ou não. Não é para fazer input lá dentro, nem para entender se é primo ou não. Vai retornar verdadeiro ou falso. Normalmente eu até coloco uma assinatura. Porém, em linguagens tipo C, que tem tipo de dados, a assinatura ajuda mais, né? Você falar e falar função inteiro, se fosse tivesse lendo, se fosse uma linguagem que tivesse tipo, você falar, primo, recebe inteiro. Vou botar isso aqui na prova, por exemplo. A função é primo, retorna um bool e recebe um inteiro. Só que em Python não tem. Eu não posso escrever isso é primo, faça uma função de cálculo fatorial. Por exemplo, a função de cálculo fatorial. Como seria a função de cálculo fatorial? O que é uma função de cálculo fatorial, pessoal? Fatorial é basicamente o produto. O produto entre 1 e n, né? Então eu posso ter uma variável f, começar ela com 1, for i in range de 1 a n, f é igual a f vezes i. E aqui eu retorno o f. Então essa função ela calcula o fatorial. Aí a gente pode dar uma testada nessa função. Print fatorial de 5 é 120. Aqui, ó, vou fazer uns testes aqui, pessoal. Ao invés de usar o contar primos agora, vamos usar a função fatorial aqui. E agora, pessoal, estou gerando um gráfico só de 2 até 5, usando a função fatorial. Já viram a carinha da função fatorial? A função fatorial é massa, né? Será que ele consegue rodar até o 10 aqui? Vamos botar 10, vamos botar 6. Arriscar mais, vou botar 7. Olha como é que é a função fatorial, né? Olha como é que ela começa. Para valores 4, 5. Olha onde que ela já está aqui no 6. 700. E 10 aqui. Olha onde que ela está, 10. Ela vira uma parede, né? Medida. E a gente está ainda no 10. A gente está no 10 ainda. O x está no 10.
O Y já está em 350 mil. 350 mil. Mais de 350 mil, né? A saída. O que esse aqui é interessante, pessoal? Só por curiosidade, né? Não é... Quem não vai para computação... Quem vai para computação aqui? Tinha uns 2 ou 3? 4? Nenhum mais? Da computação, existem problemas, pessoal, que são problemas fatoriais. O que significa? Que à medida que você vai aumentando a quantidade de elementos que você está aplicando no seu algoritmo, a quantidade de operações necessárias para resolver aquele problema cresce numa ordem fatorial. Ou seja, beleza, consegue fazer o seu problema lá com 8, legal. Mas passou para 10, talvez seu computador já não consegue resolver mais. E 10 ainda é um conjunto muito pequeno, né? Se você tentar resolver o seu problema para 100, não existe computador no mundo que resolva isso. Talvez nunca vai existir computadores que consigam resolver isso. Não sei se a computação quântica uma hora pode resolver esse problema, mas talvez não. Então vai ter problemas que, por uma quantidade maior de elementos, vão ter problemas na computação que é dessa maneira. São problemas que eles falam intratáveis. Tem solução, porém a solução é parecida com isso aqui, né? Muito diferente do que algo se fosse linear, né? Aquele 2 vezes x. Beleza, pessoal? Conseguiram pegar a ideia básica de funções? Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios de funções. Basicamente, é o que vocês já fizeram. A ideia é só vocês aplicarem funções. E as múltiplas algoritmos que vocês já fizeram, agora usar funções. Feito isso, aí a semana que vem a gente já começa com tentando fazer parte de funções para fazer os joguinhos funcionarem lá no CodeSculptor. Então no CodeSculptor, o que vai ser passado é um programa já completo, vai ter funções, vocês vão ter que implementar aquelas funções dentro do programa. Mas aí eu acho que talvez seja interessante para vocês verem o funcionamento. Então é isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. Eu vou fazer a chamada.